boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez ao vivo com a nossa live. O tema de hoje vai ser a verdade liberta. A verdade liberta. Hoje, se Deus quiser, vai dar para deixar a live salva. A live da semana passada foi muito boa, porém não deu para deixar salva por conta de intercorrências da internet. Vocês que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Enquanto não começamos oficialmente com a live, assim, com o assunto da live, já vai enviando, clica aqui nessa setinha, nesse aviãozinho e envia para o máximo de pessoas possíveis. Oi, gatinho, de Clebson aqui. Muito obrigado pela presença ilustre. Deixa eu chamar agora aqui meu parceiro de live. Enquanto isso, a live de hoje é A Verdade Liberta. Olá, boa noite. Boa noite, muito bem-vindo. Obrigado a vocês que estão entrando, vocês que vão assistir em um outro momento. Boa noite, obrigado por estarem conosco aqui, né? São sempre bem-vindos. Gente, semana passada, as vozes, nosso áudio estava ficando um em cima do outro, estava tudo misturado por causa da internet, mas pra gente não estava aparecendo. Então, se em algum momento o nosso áudio fica desse jeito de novo, vocês verem que tá assim, um por cima do outro, que um tá atrasado, vocês notarem isso mais ou menos, fala aqui pra gente que a gente fecha a live e abre de novo. Sem nenhum problema, tá bom? Só vamos fazer de tudo para dar certo dessa vez. Porque a semana passada a gente perdeu uma live topíssima. Fiquei muito triste, inclusive. Vai nos avisando aí, se você vê que tá dando alguma coisa errada, que a gente tá meio que parecendo que tá encavalando as conversas aí, porque a gente não percebe isso, né? Nós Exatamente. Percebemos isso. Gente, o tema da live de hoje é a verdade liberta. Aí você pode pensar, né? O que quer dizer esse tema? Verdade é essa que liberta, né? Vamos falar aqui. A gente tem um texto aqui um texto bíblico para poder ter algum embasamento bíblico, né? E o texto está em João 8:32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. Tem outro texto também, em Efésios 4:5, que diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Uhum. Sobre esse texto bíblico aqui, papai, o que o senhor tem a dizer? É algo importante, Jesus. O contexto desse texto que você leu aí, se você ler o contexto, Jesus está reunido com os fariseus, falando sobre isso, falando sobre a lei. E Jesus está falando para eles que eles estavam presos à lei, estavam vivendo uma mentira. Eles estão dizendo: nós somos filhos de Abraão. Falou, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as coisas de Abraão. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês fariam as coisas de Deus. Vocês agiriam como ele. E aí, nesse contexto, ele diz: olha, quando vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. Conhecer a verdade é libertador. Jesus está falando de si. Ele está dizendo como a verdade. Ele está contrapondo a verdade do evangelho com a verdade da religião. A religião aprisiona. O religiosismo, essa religião inventada, ela aprisionava. Os judeus os escribas, os fariseus estavam presos na religião. Eles não conheciam mais Deus, eles conheciam as regras da religião. E aí ele está falando para eles: olha, se vocês fossem realmente filhos de Abraão, vocês agiriam como ele. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês agiriam como ele. Então, vocês estão presos no pecado, estão presos no sistema. Mas quando vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. Vai libertar de todo esse desejo de alcançar Deus por méritos humanos. Ele está falando: olha, eu vim me revelar a vocês, eu vim trazer liberdade. O verso 36, que é próximo desse aí, diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele está falando de ser liberto das amarras da religião. Como diz o pastor Ed René, a religião prende os homens pelo medo, pela culpa e pela ganância. Ela está prendendo sempre, né? O evangelho de Jesus disse: eu vim para trazer liberdade. Para você ser de verdade, para você viver de verdade, para você ser alguém que não está preso a ensinos humanos, a amarras humanas, não está preso mais ao pecado, não está preso mais
a medos e culpas. Não é com medos e culpas que nós vamos nos aproximar de Deus. Não é com medos e culpas que nós vamos viver uma vida de paz, de leveza. Então, o Evangelho de Jesus veio nos libertar de todo medo, de toda culpa, de toda prisão, para que a gente viva em paz. Porque a gente ainda, e não só, isso não é só no meio do Evangelho, na vida em si a gente é tendencioso a sempre estar vivendo preso pela culpa, pelo medo, pelos padrões que a sociedade impõe, medo do que os outros vão dizer, não é? Medo do que alguém vai achar. A gente, mesmo não somente no meio religioso, mas as pessoas estão vivendo, às vezes, de mentira. A rede social mostra isso. Gente vivendo de mentira, não é? Por causa da opinião dos outros, que nem fazem parte da vida deles. Gente que estão escravos, presos a uma mentira. Exatamente, escravos. Escravo de um filtro do Instagram para parecer que é mais bonito que é, porque ele tem que parecer... Não fala isso não, não fala isso pra mim não, eu tô com filtro aqui agora. Mas não. Eu nem tenho filtro, eu já sou feio mesmo, com filtro ou sem filtro, mas tá tudo bem. Não, o filtro ajuda. Gente, é uma mentira, mas essa mentirinha aqui é uma mentirinha boa. Mas eu tô dizendo... não deixa de escravizar, sim. Estou dizendo que tem muitas pessoas que eles não conseguem postar mais sem filtro. Porque querem transparecer algo diferente da realidade. Entendeu? Porque isso tudo baseado na opinião de outras pessoas. Gente que também, isso é escravo também. Ser escravo da opinião dos outros, ser escravo da expectativa dos outros, ser escravo da religião, dos ensinamentos de uma religião criada por homens, de dogmas criados por alguém que quer controlar, às vezes até com boa intenção, mas que quer controlar. Jesus está falando para pessoas que com boa intenção se julgavam donos da lei, se julgavam senhores, e disse: olha, vocês estão presos, vocês são presos. Mas quando vocês conhecerem a verdade, ela vai libertar vocês. Então, a verdade liberta a gente em todos os aspectos. Eu acho que é mais ou menos sobre isso que vamos falar, né? Exatamente. Nesse ponto que o senhor falou aí, que ele estava falando lá, uma das vertentes que nós vamos falar nesse tema. O tema hoje é a verdade liberta. E a gente separou aí 3 tipos de verdade que nos libertam. Quais são esses 3 tipos de verdade que nos libertam? Primeira verdade é essa que o senhor citou. É a verdade que você conhece. Isso. Você conhece. Aí, por isso que diz o texto, né? Conhecereis a verdade vos libertará. O quanto, falando um pouco de religião, o quanto nós já fomos escravos e presos por não conhecer a verdade, ou por achar que estávamos na verdade. O quanto que às vezes, vamos supor, nessa época do Covid mesmo, muita gente não se vacinou, não, sabe? Ficou assim, por não conhecer a verdade. A verdade, eles ficaram presos só remédios caseiros e tudo por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento da verdade, entendeu? Então, assim, em muitos aspectos da vida, crenças limitantes que as pessoas têm, tudo isso são verdades que ficam enraizadas dentro da gente. Até alimentares, por exemplo. Nós éramos criança, o Cleber, não sei se está na live, ele estava aí, mas a nossa mãe, por exemplo, a gente comia pamonha, tinha que ficar com sede meia hora sentado no sofá, não sei nem se ele lembra disso. A gente sentado no sofá esperando, porque não podia comer o pamonha, não podia beber água, não podia beber água fria. Aí hoje você vai numa pamonharia, as pessoas estão comendo uma pamonha quente e tomando uma coca gelada. Mas a gente estava preso naquilo, porque minha mãe acreditava naquilo. O Cleves lembra disso, né? Nosso avô, por exemplo, tirava, eu até falei de numa live, nosso avô dava o sábado aleluia, ele tirava aleluia dos filhos, ele batia em todos os filhos para tirar aleluia. Ele nem sabia o que é tirar aleluia, nem eles sabiam. Os meninos apanhavam porque estavam tirando aleluia. A graça a Deus que nós nunca fomos, minha mãe nunca tirou aleluia nossa, mas não sei apanhar de graça para tirar aleluia sem saber nem o que é. Cria-se uma crença e fica ali, e fica escravo dela. Tem uma crença tão enraizada que atrapalha, que prejudica a pessoa em si e os que estão em volta. Quem está ao redor também é prejudicado por inverdades. E são inverdades que estão tão enraizadas que se passam como verdades. Às vezes, igual assim, são inverdades que prejudicam também. Que para educar eu preciso ser violento. E aí, precisar agir com ter autoridade também, né?
bater a autoridade, que respeito você é obediência absoluta. É fazer calar o outro, né? Você me respeita, então você cala. É um pai que faz um filho se calar porque ele está achando que ele está sendo respeitado por causa disso. E, na verdade, ele está calando alguém que o coração continua a brasa viva de amargura, de raiva, está lá dentro do coração da criança e ele está se enganando, né? E quando a gente conhece essa verdade, essas verdades sobre essas crenças, isso liberta não só a gente, mas quem está ao nosso redor também. Família, exatamente, relacionamentos. Porque a mentira, tanto a falta da verdade, vamos dizer assim, no conhecimento, aprisiona tudo. E é a pior inimigo de relacionamentos, de progresso pessoal, de tudo isso. E o pior coisa é quem não sabe e ainda não sabe que não sabe, né? Porque há pessoas que estão limitadas, ele não sabe que ele não sabe, mas ele não quer aprender. Então ele vive preso, aprisionado numa crença e fechado, igual aqueles cavalos que põe aquele tapa assim, ó, que não pode olhar para os lados. Aquilo que ele pensa que é verdade, ele coloca isso aqui, ó, e fica limitado. É limitante para ele, né? E aí falta ele tirar isso e abrir, e conhecer, estudar, conhecer sobre as coisas. Isso vai libertar, vai ampliar a nossa visão, e vai trazer liberdade em muitas coisas. Exatamente. Essas crenças, muitas vezes, não é tão fácil assim você se desfazer delas. Não porque são crenças que assim, é uma vida sendo enraizadas, sendo reforçadas. Aquilo ali é reforçado pelas pessoas que estão ao seu redor, é reforçado pelos comportamentos da sociedade, é reforçado pela religião, pela sua família, por tudo. Então, assim, para você desfazer uma crença dessa, haja esforço, né? E são mentiras que até a gente acredita sobre nós mesmos. Por exemplo, que eu não sou capaz, eu não sou inteligente, eu não mereço ser amado, eu não mereço mais do que isso que eu tenho. São coisas que às vezes não tá no consciente, mas são crenças no subconsciente, que aprisionam você em um lugar baixo ali na vida. Você nunca vai chegar num lugar de não merecimento, entendeu? Exatamente. Você fica aprisionado nessa ideia, nesse lugar. Por quê? Porque ainda não tá na verdade. Tá vivendo numa crença irreal. Exatamente. Infelizmente. E esse lugar vai aprisionando. Muitos de nós são prisioneiros da sua própria mente. Das mentiras inventadas por você mesmo, inventadas assim. Às vezes foram faladas por alguém, às vezes você acreditou pelas circunstâncias da vida. E isso fica tão ali que aprisiona a sua mente. Porque você acha que é verdade. Só conhecendo a verdade, e só conhecendo a verdade, e se abrindo para a verdade é que se é liberto disso aí. E é igual você falou uma coisa aí, tem crenças que estão tão enraizadas, assim, mesmo quando eu descubro a verdade, eu fico assim, mas será? Eu não quero, é difícil tirar da gente uma crença enraizada, é muito difícil. Exatamente. Mesmo que você descobre totalmente a verdade, você ainda fica com medo daquilo não ser verdade. Será, né? E aí a pessoa... Olha o que o Clebinho colocou aqui, ó. Mentiram para mim durante anos que não poderia prosperar na vida, dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas não é. Não é o dinheiro, e sim o amor ao dinheiro. Exatamente. Às vezes, coloca assim, nessa questão financeira mesmo, muitas pessoas pegam isso como colocam a crença, tipo assim, você não vai além do que sua família foi, sabe? Que você não pode, que crente não pode ter dinheiro, coloca aquela parábola. Principalmente o Cleves aqui, no caso, que era pastor, missionário no campo, né? Ele estava lá no Maranhão. Então, no caso dele, parecia mais limitante ainda. Você é um missionário fazendo a obra da terra, ficar rico. Quer dizer, ele limitou ele. Como se fosse uma coisa ruim. Como se fosse uma coisa ruim. Pelo contrário, já imaginou se o Cleves, por exemplo, tivesse ganhado muito dinheiro lá no campo missionário, ele tinha estabelecido mais igrejas, ele tinha levantado mais obreiros, não é isso, Cleves? Talvez você teria uma outra qualidade de vida. Com certeza. O ministério que você trabalhou no Maranhão teria um outro peso se você não tivesse sido limitado por essa mentira. Tivesse levantado uma grana lá, levantado uma empresa forte, ganhado muito dinheiro. Você tinha muitos obreiros hoje que você conseguiria salariar, você tinha muitos obreiros que você conseguiria trabalhar. O seu ministério teria tido outra frutificação.
Tá Essa vendo é uma uma das verdade que mentiras, que é liberta, né? uma das crenças, mentiras, que está muito enraizada que na cabeça dos crentes, Uhum. principalmente. Que não, que ter dinheiro é errado, que querer dinheiro é errado, que é ambição, que é avareza, que é não sei o quê. Só que, gente, o amor ao dinheiro que é o pecado. Porque Porque, o dinheiro move o mundo. Você aham, pode ajudar a gente demais. A grande maioria dos problemas das pessoas podem ser resolvidos com dinheiro. Se você quer ajudar as pessoas, você pode comprar remédios, comida, pagar moradia, você pode pagar uhum. terapia, até saúde mental. Pode, entendeu? Igrejas precisam de dinheiro para ser erguidas e para serem mantidas. Pastores precisam de dinheiro para ser mantidos e suas famílias. Então, assim, ter dinheiro não é ruim. E só que isso é pregado. Então, assim, muitas pessoas no meio evangélico crescem com a mentalidade de que não podem, ou não podem, ou não vão conseguir ter dinheiro, ou não podem buscar, e aí elas se limitam àquilo ali. Não, isso aqui que é o que Deus está abençoando, Aí, ó, sabe? ó, o que o Cleves colocou aí de novo. Ó. Na verdade, mantive pastores com dinheiro de empreendedorismo, mas eu era taxado pela minha liderança na época de falta de fé, tá vendo? Ele começou com um trabalho na época lá, com a empresa, levantou pastores, levantou um seminário em São Luís, né? Eu lembro que ele manteve para os jovens missionários, obreiros lá em São Luís, ele morando no interior. Que se tivesse aí, mas Cara, aí os caras a limitou pessoa que ele. fala pra mim que empreendedorismo é falta de fé, essa pessoa sabe nem o que é empreendedorismo e não sabe nem o que é fé. Porque se tem uma profissão que exige mais fé do que empreendedorismo, Empreendedor, você eu começar a andar desconheço. e depender, né? Ó, Aí é até andar essa pela fé e expressão, não por o vista, amor porque não ao tem dinheiro, certeza de nada. isso. Sim. Essa expressão, o amor ao dinheiro e todos os males, ele fala do amor ao dinheiro, não do desejo de ter dinheiro, não de querer ter dinheiro, mas de quando o querer ter dinheiro me faz passar por cima dos meus princípios, me faz abandonar as pessoas, me faz passar por cima das pessoas, passar por cima dos meus valores e princípios. Aí é um amor que está substituindo, está sendo errado. Mas desejar ter dinheiro, desejar ficar rico, não, isso não está errado, não. Trabalhar para isso não está errado. Né? É uma mentira que vai aprisionando a gente. Você querer ter dinheiro também não é o amor de dinheiro, mas quando eu, pelo desejo de ter dinheiro, eu engano, eu minto, eu roubo, eu abandono, eu trapaço, eu começo a colocar Ou coisas prejudica outra escusas, eu pessoa. persigo da pessoa, passo por cima de alguém, abandono alguém que eu amo, troco amizades. Aí eu estou realmente amando dinheiro. É o amor prejudicial. Esse amor aí, ele é prejudicial, ele é destruidor. Mas desejar ter dinheiro, trabalhar honestamente, estudar, pagar um preço, isso é top demais, né? Não, pelo amor de Deus. Então, aí tá um exemplo claríssimo de Uhum. uma crença enraizada, uma inverdade Em verdade. que se acredita, entendeu? E aí, nesse caso, conhecer a verdade que você conhece, te liberta. Te É. liberta dessa crença que te Uhum. aprisiona. Tá vendo? A crença é uma prisão. É uma A prisão. crença limitante, ela já fala, né? Crença limitante, que ela te limita. Então, assim, esse é um claro exemplo. A segunda vertente de uma verdade que liberta é a verdade que você vive te liberta. O que Uhum. você vive hoje é a sua verdade? Ou você vive por uma imposição ou influência de outras pessoas? Viver a verdade dos outros é pesado. Suas escolhas, sua vida precisam fazer sentido para outras. Não precisam fazer sentido para outras pessoas. Precisa fazer sentido só para você. Isso é uma coisa que é muito assim, muito sobre o que você escolhe para sua vida. O quanto de Uhum. você, de verdade, há nas suas escolhas. Porque muitas vezes, por exemplo, escolhemos profissões porque é falado que aquela profissão é que é boa para você. E isso é pesado. Ou Essa porque, não é a ou porque sua era o sonho do verdade. pai, por exemplo. Era o sonho do meu pai que eu fosse tal coisa. E aí o filho vai estar preso a uma verdade do pai dele. Ele vai viver o sonho do pai. E o pai quer cumprir o que não deu conta no filho. Ou ele quer que o filho seja um. Tipo assim, o pai fundou uma empresa. E ele quer que o filho seja o sucessor naquela empresa. Mas e o filho? Ele quer? É a verdade dele ser aquele empresário, tocar para frente o empreendimento? Ou o pai é Aham. médico, por exemplo, e aí ele quer que os filhos sejam médicos. Mas se os filhos não quiserem ser médicos? Então, existe muito na sociedade ainda
esse tipo de imposição, né? De alguém que quer, de pais que querem reviver, como é que fala? Concretizar os seus sonhos nos filhos. Ele quer dar para o filho um Não só brinquedo. isso, vira um aprisionamento que vai para além Uhum. do sonho profissional. Também tem a questão de religião, pais que aprisionam seus filhos na mesma religião sem saber que eles querem. Exemplo assim, se o filho quiser, o pai é evangélico, o filho é católico, e não pode, sabe? Vira uma coisa assim, você quer ir numa igreja católica? Não foi isso que eu te ensinei. E aí vira uma coisa, uma prisão. Pessoas que seguem religião, ou ao contrário também acontece. Pessoas que seguem o catolicismo e os filhos querem seguir o cristianismo protestante. Evangélico. E aí é evangélico mesmo. E aí vira uma crise familiar. E aí prende, a pessoa fica vivendo naquela religião, nem sabe se ela acredita mesmo naquilo, se é a verdade dela. Tá ali porque cresceu ali e pronto. Às vezes, sexualidade também. Tem muitas pessoas que se prendem na sexualidade padrão, vamos dizer, por causa de a verdade para todo mundo, entendeu? E aí você vê pessoas que vão ficando depressivas, vão vivendo assim, caminhando para a morte, porque tá aprisionada naquela verdade que não é a dela. Exatamente. Ó, viver a sua verdade isso até liberta. de coisas pequenas, né? Até de coisas pequenas, por exemplo. Tem pais ou mães que querem dar para os filhos um brinquedo que ele sonhou em ter e não pôde. E aí ele espera do filho a alegria que ele teria se ele tivesse ganhado esse brinquedo quando criança. E às vezes o filho não esperava e decepciona o seu pai. Porque o pai está querendo cumprir no filho um desejo que ele tinha lá atrás. Aquela boneca que eu nunca tive. Hoje eu realizei um sonho, comprei para minha filha. Mas a filha nem queria aquela boneca. E a filha fica prisioneira dessa expectativa da mãe. Ou aqui, exemplo. Exemplo daqui de casa mesmo. A Manuela. Eu sempre quis vestir ela como uma bonequinha. Enquanto eu mandava, ela andava de laço, vestida, aqueles vestidos de princesa e tudo. Essa era a minha expectativa. É a minha verdade para ela. Qual que é a verdade dela? Ela gosta de tênis, ela gosta de roupa preta e jeans. Pois é. Então, ela não gosta mais de laços. Pensa a prisão que ela ia viver se eu impôsse nela a minha verdade a ela. Ela ia viver a sua verdade até enquanto ela se libertasse. Ela conseguisse se libertar, falando, agora chega. E ainda bem que você deu liberdade para ela hoje, né? Com 7 anos ela já tem a liberdade. Ela vive a verdade dela. Isso é importante, né? Mas tem pessoas que, pelas expectativas alheias, vira adulto, vira idoso. Mas não faz. Tem gente que morre de vontade de fazer uma tatuagem, mas tá velho já e fala, eu não vou fazer mesmo querendo muito, porque é prisioneiro da verdade dos outros. Porque tá vivendo a verdade de outra pessoa, não é a verdade dele. E sabe o que acontece? Quando a pessoa vive uma verdade não é sua, às vezes, ele ataca quem faz daquele jeito para uma fuga dele. Você falou agora da tatuagem, por exemplo, o cara quer pôr tatuagem, mas como ele tem vergonha de colocar, ele começa a falar mal de alguém que é velho e fez tatuagem. Talvez para esconder a frustração dele. É um mecanismo de defesa. O mecanismo de defesa dele. Ele ataca alguém, ele fala mal de alguém, mas na verdade ele gostaria de estar tendo aquela ousadia. Então ele não vive a sua verdade, ele está vivendo, ele está preso à expectativa das outras pessoas. E é um peso tremendo carregar sobre si a expectativa dos outros. Porque não viver a sua verdade por causa da expectativa dos outros é muito pesado. Exatamente. É muito complicado. Isso acontece dentro do casamento, por exemplo. Um casal que se casa, a moça casa com expectativas do príncipe encantado. Isso é muito ruim para um cara entrar num casamento carregando a expectativa de ser o príncipe encantado que aquela menina sonhou. Ou o cara que sonha naquela esposa ideal que ele sonhou, aquela princesa do Conto de Fadas. E para ela, talvez ela não. É muito pesado para ela entrar naquele casamento e realizar toda a expectativa daquele cara. Ela não era aquela. A melhor coisa do mundo é quando a gente consegue ser a gente mesmo, no ambiente de que a gente vive, e não ser rejeitado por isso, sabe? Você viver a sua liberdade, a sua verdade, e ser livre para viver a sua verdade, ser amado.
Mas o problema é que quando você é rejeitado, às vezes você acaba se escondendo por causa da rejeição, o medo da rejeição faz você não viver de verdade. Preocupado com o que vão falar, Para preocupado evitar. se vai ser rejeitado, para evitar um combate, um embate, né? E sofre. Nessa questão de viver a verdade dos outros, eu vejo muito assim, que eu até tem uma frase que eu falo, que a gente tem que fugir dos pedestais. Todo pedestal é uma prisão. Com certeza. Todo mundo que é a pessoa em Deus, aquilo ali é uma prisão. Foge, desce daí, se mostra humano o mais rápido possível. Porque o que acontece? O senhor é pastor. Há quantos anos? O Clebinho tá aqui também, é pastor há muitos anos. Cara, quantas vezes o senhor já não teve momentos de pouca fé? De desacreditar? Agora fica assim, igual o Clebinho citou agora aqui. Que os pastores lá julgavam ele porque ele não estava andando em fé. Cara, quem disse que porque você é pastor, você tem que ter 100% de iluminado, 100% de fé o tempo inteiro? Não existe, você é humano. Então, assim, fica prisão dessa expectativa alheia. Ou a mesma coisa, exemplo, porque eu sou terapeuta. Então, quer dizer que eu tenho o tempo inteiro tá calma? O tempo inteiro tá entendendo tudo, Não, cara, esse que aprisionamento que é esse? Outro exemplo também, eu tava até comentando com a minha mãe esses dias. As pessoas colocam o temperamento da gente como sendo uma prisão. Tá, uma expectativa. Eu mesmo sou muito extrovertida, brincalhona, rio bastante. Se tem um dia... Ó, tia Dinorá falou que tá ligadinha aqui. Bem-vinda, tia Dinorá. Muito obrigada. Que bom, que legal. Exemplo, eu sou muito extrovertida, brincalhona, sorridente, mas eu não sou assim o tempo todo. Tem dia que eu quero ficar calado, tem dia que eu quero conversar menos, tem dia que eu quero ficar mais... que eu tô bad. Então, assim, aí o dia que eu tô só mais quieta, que eu só tô cansada, às vezes eu quero ficar quieta, a pessoa fica tipo, vai, como assim? Você tá calada? Você não é assim? Vamos, fala. Você não tá falante? Você não tá animada? Por que você não tá sorrindo, sorrisada extravagante? Cara, isso aí eu vou ter que ficar assim, forçando uma barra, a vibe, né? que eu não tô, forçando a barra, vivendo de aparência, não vivendo a minha verdade, vivendo prisioneiro da expectativa dos outros, porque, você entendeu? A gente fica prisioneiro. É igual assim, o momento que o senhor tá, que um pastor, um líder da fé, tá querendo chorar, cara. Ele tá desesperado mesmo. Sabe? A gente não é 100% fé o tempo inteiro, não. E aí tem que mostrar uma força sobrenatural, mostrar uma fé sobrenatural, porque tá prisioneiro de uma verdade que não é a sua daquele momento, com a verdade que é uma expectativa alheia. Nesse quesito, eu digo, já disse algumas vezes, pastor é uma classe muito solitária. Porque eles têm que sempre vestir uma capa, e eu, graças a Deus, me libertei disso. Mas, assim, a maioria dos pastores não podem mostrar vulnerabilidade. Ele tem que ser forte o tempo todo, como se não tivesse problemas, como se ele não tivesse crise na família, como se a barriga dele não doesse, como se ele não tivesse medos, como se ele não tivesse... Se ele não fosse humano, exatamente. Parece que as pessoas esperam sempre de alguém como se ele não fosse humano. Há alguns anos atrás, eu era pastor de uma igreja, e um dia um irmão da igreja, um presbítero daquela igreja, veio conversar comigo sobre algumas coisas que ele estava passando. E eu compartilhei com ele, falei, não, mas eu também passo por isso, eu também sofro essas coisas, eu também tenho esse tipo de crise, assim. Aí ele desanimou comigo, ele falou assim, mas se você é o pastor, está passando por isso, eu estou perdido aqui então. Mas não, eu sou o pastor, mas eu sou apenas um irmão seu que estamos caminhando junto. Nós somos todos salvos por Jesus, todo mundo é humano aqui. O fato de você ser alguém que tem crises, não te desqualifica. Pelo contrário, nos fortalece, nos identifica uns com os outros, né? A gente é humano. Ficar nesse lugar de mostrar uma coisa que é o que o outro espera, uma expectativa, mostrar que está no pedestal o tempo inteiro. Nossa, eu sempre estou com fé, eu sempre estou orando, eu sempre estou confiante, eu nunca me desespero com as adversidades da vida. Isso te aprisiona de um jeito. Por isso que a gente vê tantos pastores e pastoras adoecidos. Já de 2 anos, de pastores. Infelizmente, olha, é triste isso, mas de uns 2, 3 anos para cá, a gente viu vários relatos de pastores conhecidos que se suicidaram.
porque é muito solitária essa classe. Porque se eu tenho, as pessoas que eu convivo são da igreja que eu pastoreio. Mas com eles eu não posso falar. Porque a igreja espera do pastor que ele seja um super-homem. E aí ele não pode falar, ele não pode demonstrar vulnerabilidade. Mas ele vai falar com quem? Ele vai falar com um colega dele, o cara não está nem pronto para ouvir ele também. Ainda vai sair falando, rapaz, o cara ali está perdido. O cara tá perdido, não sabe nem para onde vai. Os líderes estão correndo com muita coisa. A igreja não está preparada para cuidar desses pastores. E, na verdade, tem muitos pastores sofrendo. Porque não podem se mostrar vulneráveis. Famílias de pastores também. Gente, quantos filhos de pastores vocês veem, assim, que ficam depressivos ou que desviam da igreja? Por quê? Porque é pesado, é uma prisão a expectativa do outro. Aí o jovem, como ele não tem a capacidade muito de diferenciar aquilo ali, ele liga a pressão que ele sente pela expectativa das pessoas à religião. Então ele se sente pressionado pela religião, mas na verdade a pressão ela vem da expectativa do outro, a expectativa de que a verdade vem, assim, que a verdade é que a família do pastor é 100% perfeita, sem saber que são pessoas, são seres humanos. É um ser humano usado por Deus para trazer uma palavra, para guiar, para te ajudar, ok, mas é ser humano ainda. Passa por dor, quem sente dor também, sangra também. Exato. Um texto desse sentido está lá em 2 Reis, ou 1 Reis, capítulo 5. Eu acho interessante, lá fala do Naamã, um general da Síria. O texto lá diz assim, que ele era um homem valente, respeitado, porém ele era leproso. Ele era um homem que se escondia atrás de uma armadura de general. Ele era o segundo no reino da Síria. A Síria, naquele momento, era um governo mundial. Era um império mundial. E o Naamã era o coronel, o general de todo aquele exército maior do mundo. Aí o texto assim, mas que ele era leproso. O que o texto fala sobre isso? Era um homem que, aonde ele andava, ele tinha uma armadura sobre si. Ele estava coberto por uma armadura. Mas quando ele chegava lá na casa dele, lá que ele tirava toda aquela armadura diante do espelho, ele enxergava um leproso. As pessoas viam nele o grande general Naamã. Mas o Naamã, quando ele tirava a armadura, ele enxergava, era um leproso. Lá dentro do banheiro dele, no espelho, ele estava de frente para um leproso. E aí, então, ele foi até o homem de Deus para ser curado daquilo ali. E quando ele chega em Israel, que ele vai até o Eliseu fala assim, vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Ele ficou indignado com aquilo. O rio é barrento, por que eu vou estar nesse lugar aqui? E, na verdade, o que o profeta trouxe como palavra de Deus para ele não era nem por causa da água do Jordão. Mas o que Deus queria com ele é que ele tirasse a armadura diante dos seus companheiros. Se tornasse vulnerável. Mostrasse a verdade dele, Mostrasse a verdade. E o Naamã, então, com toda aquela resistência, ele chegou lá. Então, diante dos seus companheiros, diante dos seus subalternos, que acompanhavam ele na viagem para o servir, ele se despe ali da armadura. E diante deles, ele se revela como um leproso. Pela primeira vez, alguém olha para o Naamã, além dele, e vê um leproso ali. E ele mergulha 7 vezes. E quando ele sai de lá, ele sai curado. E agora já não depende mais da armadura para ser o Naamã. Então isso é libertador. Quando eu não preciso mais da armadura. Quando eu consigo ser eu mesmo com as minhas fragilidades e ser amado e respeitado. Uma igreja saudável... E assumir a verdade dele levou ele a se curar. Isso. Vamos supor que ele quisesse continuar carregando uma verdade que não era a dele. Uma verdade de homem fortão, que não tem nada, que não tem nenhum problema ali. Não tem fraquezas. Que não tem fraqueza. Quando ele expôs a verdade dele de verdade e viveu ela, tipo assim, peraí, eu sou leproso, eu tenho que procurar, né? Então, ali ele foi curado. Se ele tivesse insistido em carregar, tipo assim, o quê? Vou mostrar para as pessoas, vou viver a minha vulnerabilidade, teria morrido leproso. Estaria escravo dessa visão dos outros dele. Eu falo sempre uma coisa, se eu tenho que esconder quem eu sou para que as pessoas me amem, se eu tenho que fazer de conta que eu sou quem eu não sou para que alguém me ame, essa pessoa não me ama. Ela é um personagem que eu estou criando. Quando eu tenho que criar um personagem para ser amado e para ser aceito, eu não estou sendo amado nem aceito. Eu estou vivendo uma mentira. Não é a minha verdade. Quem ouve a minha verdade, quem conhece as minhas fragilidades e continua comigo,
Eu posso investir nesse relacionamento que é alguém que me ama de verdade. E só quem já teve que viver um personagem um pouquinho de tempo que seja sabe, tanto que é Muito ruim, é cansativo. muito pesado, não é? Fuga, é como uma Quando prisão alguém me mesmo. conhece, ou conhece você, por exemplo, está assistindo a live, quando alguém te conhece do jeito que você é e continua do seu lado, invista nessa pessoa. Essa é a pessoa para estar do seu lado, seja um amigo, seja um parceiro, seja marido ou esposa, seja pai ou filho. Quando alguém conhece você nas suas fragilidades, quando alguém conhece você na sua verdade e continua do seu Aham. lado, aí você está vivendo um relacionamento de verdade. Mas quando você precisa fingir ser quem não é, para que a pessoa te ame, ela não te ama. Ela só ama aquele personagem que você criou. E é Aham. libertador não viver de personagem, mas ser você de verdade e ser você por inteiro, viver a sua verdade junto com as pessoas. Se for embora é porque nunca te amou, ué. Se tiver que prender por causa de uma mentira, você está vivendo um relacionamento de mentira, né? É verdade. Outra coisa sobre viver sua verdade, quando você se mostra de verdade, o que você vive é a sua verdade, isso te dá mais possibilidades de evoluir, de melhorar. Exatamente. Quando você vive num personagem que não pode mostrar erro, como é que você vai melhorar? Sendo que Uhum. você só melhora quando alguém te aponta. Ei, tá Uhum. precisando melhorar isso aí. Exemplo, quando a gente vivia o tempo inteiro com a máscara do Covid, como é que você ia saber, ia limpar seu dente que tava com as couve aqui, se ninguém via, se você não mostrava pra ninguém? Muita gente nem escovava os dentes, porque tipo assim, vou escovar pra quê? Tô saindo de máscara. Não é? Era um Então, assim, negócio que você limpa quando alguém fala assim, oh, tem um negócio no seu dente. Ou ela seja, quando passa você seu dente expõe, aí, uma casca de isso, quando feijão. você mostra, expõe, aí tem a Uhum. oportunidade de limpar. Do mesmo jeito, é quando você mostra uma parte sua, é desconfortável, eu sei, mas é necessário. Você mostra uma parte sua ali que tá com uma sujeirinha, que tá com uma imperfeição, mas A é sua testa, parte de por exemplo, verdade. está com a sujeira na testa, você não vai dar conta de ver. Mas alguém fala assim, ô, você está sujo na sua testa. Ele te ajuda, Você dá né? oportunidade para poder, você dá oportunidade para alguém falar. Quando você mostra seu temperamento de verdade, você dá oportunidade para alguém falar assim, oh, você não precisa falar assim com as pessoas, não. Vamos controlar essa explosão sua aí. Ou então, assim, ó, você tá se impondo de menos, começa a se impor mais. Uhum. É, é, é Quando você igual, mostra a sua parte de verdade. é igual, por exemplo, essa questão de evoluir, quando eu me escondo atrás de desculpas. Você vem, por exemplo, e fala assim, papai, se eu não acho que você está errado nisso, naquilo, eu começo a... Não, mas é porque... Não, mas é por causa disso, daquilo, eu começo a inventar desculpas. Eu nunca vou crescer. Enquanto eu não cair em Porque você não si, aceitou a verdade. então, enquanto eu não cair em mim e falar assim, eu preciso melhorar mesmo, sabe? Eu preciso cair em mim, eu preciso me enxergar. E me enxergando, eu receber a crítica e falar assim, eu realmente preciso mudar. Ninguém muda enquanto não perceber que precisa mudar. Ninguém cresce, evolui enquanto não perceber. E não percebe enquanto não tirar toda essa mentira, esse personagem e viver e ser você de verdade. E ouvir as críticas também. Que as pessoas que ouvem uma crítica e tentam se esconder atrás de desculpas, né? Ele vai estar sempre errado. E a maioria das desculpas são inverdades. São inverdades para fugas, né? É só para trazer um conforto ali na hora. Capiar a consciência da gente, não é? Isso. O terceiro ponto que a gente colocou, ó, a gente está falando sobre a verdade liberta. Aí a gente Isso. falou primeiro sobre a verdade que você conhece te liberta. Te Conhecer liberta. a verdade te liberta. Uhum. Aí a segunda, você viver a sua verdade te Para que liberta. se vive, né? E a terceira é a verdade que você fala. Uhum. É falar a verdade liberta, né? Exatamente. O quanto de verdade tem na sua fala? Você tem falado a verdade? Quando a gente mente, a gente vira. Quando você não fala a verdade, quando você mente, vira escravo, prisioneiro daquela mentira, daquela fala. Uhum. E a mentira é confortável. A mentira é confortável no momento. Se não fosse confortável, Ela nem existiria. porque as pessoas, ela nem existiria. Ela É. é uma fuga. A mentira, Uhum. ela funciona como fuga. Tá desconfortável, por exemplo, assim, a esposa chega, uma coisinha bem bobinha aqui. Ah, o que você achou da minha roupa?
qual que é a primeira coisa que você fala? Linda. É. Mesmo sem ter gostado. Entendeu? Por quê? Porque você tá fugindo do desconforto de ter que explicar, de ter que falar, ali tem uma DR. Isso eu coloquei um exemplo muito bobinho, mas exemplo, vou usar um exemplo meu mesmo. Que eu, há muito tempo atrás, eu tinha muito disso. Porque, gente, o comportamento de enfrentar e o comportamento de fugir, eles têm uma coisa em comum. Que é, quanto mais você faz, mais você fica bom em fazer. Uhum. E eu, por muito tempo, eu fui muito boa em fugir das minhas responsabilidades. E usava o quê? Mentiras. Mentia muito, muito, muito. Por quê? Porque estava fugindo da punição, ou fugindo da consequência, desde a adolescência, em tudo isso. E era coisa simples. Exemplo, já fez tal coisa? Já. E não tinha feito. Uhum. Ah, por que você não fez tal coisa? Ah, porque eu estava doente. Eu estava passando mal. Ou então porque, não, porque não deu tempo. Sabe? Esse tipo de coisa assim que tanto te impede de evoluir, quanto como diz, te faz ficar mais bom em evitar. Pastor Ed René Kivitz, ele fala muito sobre isso, ó. A primeira vez que você abre uma gaveta para colocar um princípio seu, uma verdade sua lá, e viver uma outra coisa, passar em cima do princípio seu, a primeira vez é difícil. Mas daqui a pouco você vai ficando expert em abrir gavetas e colocar suas verdades lá dentro. E fazer de conta que é quem não é por causa de uma situação. A primeira vez é mais difícil. Abrir uma gaveta e colocar um princípio seu lá dentro, a gente às vezes, se não tomar cuidado, a gente faz isso. A gente abre uma gaveta e coloca nossas verdades, nossos princípios, passa por cima de nós para falar uma coisa que não é. Às vezes até sem sentido. Às vezes até tem pessoas que falam, que mentem sobre coisas que aconteceram, até para ficar mais vibrante uma história que ele está contando. Ele inventa um trem que não aconteceu só para ficar mais emocionante a história, sem necessidade alguma. Ou às vezes só um amigo meu, um pastor, disse que uma vez foi visitar uma família, a irmã veio com um negócio lá, não lembro se era doce de gergelim, parece, e pôs numa tigelinha para ele. Ele pegou aquele trem lá e começou a comer, ó, que pôs na boca e falou, meu Deus, que trem ruim. Mas ela falou assim, e aí, pastor, tá gostando? Eu falei, não, gostoso, irmão, mas tá gostoso. E ele pensou, vou comer rapidinho esse trem, pôs aquelas pratadas, engoliu meio sem sentir gosto, pegou com a colherzada, acabou rapidinho. Ela falou assim, nossa... Tampando o nariz. Tampando o nariz e pegando aquela colherzada, engolindo com saliva rápido ali, para não fazer feio, falando que gostou. Aí ela falou, ó, o pastor gostou mesmo, já veio com a tigela, já jogou lá dentro. Ele não veio de falar no princípio assim, não, meu irmão, eu não gosto, não como doce de gergelim. Mas ele teve que comer duas tigelas cheias de um trem que ele não gostava, porque ele mentiu. Porque ele falou, não, gosto sim. Então, ele acabou de comer rapidinho e ela encheu de novo. Ó, pastor, aqui, gostou ó. disso. A mãe do Noah, minha amiga aqui, falou assim, ó, que perguntou, a mentira pode ser um problema psicológico? Aqui é o seguinte, a mentira patológica, ela pode ser um problema psicológico, sim. Porque, em certo grau, todos nós mentimos. Todo mundo mente, em certo grau. Um grau ou outro, você mente, porque é um comportamento evitativo. Então, você pode dizer, por exemplo, assim, tá tudo bem com você? Tudo. Porque você está evitando falar a verdade, talvez naquele momento. Ou... Você não se sentiu confortável para se abrir com aquela pessoa? Não se sentiu confortável, ou não se sentiu seguro, ali não é um ambiente seguro de você se abrir, sabe? Então, Thalita, pode ser um problema psicológico a partir do momento que é patológico. O que é patológico? É aquilo que é grande demais, que te causa muitos danos, entendeu? Começa a mentir pra tudo. Aí pode ser um transtorno de personalidade. Isso. E tem gente que às transtornos de personalidade que levam a mentir. Tem pessoas que ele mente a princípio, logo ele começa a acreditar nas mentiras que ele falou. Sim, tem muito. Sociopatas mesmo, entendeu? Então, assim, a mentira patológica mesmo pode ser que tem aquelas pessoas que mentem muito, porque, como eu disse no início, virou um hábito. Porque tanto mentir quanto falar a verdade vira hábito, você fica bom no que você faz muito. E serve pra tudo na vida. Tudo na vida. O que você faz muito,
Você fica bom, até fazer nada. Ah, eu fico muito tempo fazendo nada. Então você fica bom em fazer nada. Uhum. Então, a E aí é mentira do muito mesmo difícil jeito. começar. Isso, porque o que acontece? Você vamos supor que você me fala uma coisa, Raíssa, vamos sair comigo? Um amigo fala, Raíssa, vamos sair comigo, vamos fazer qualquer coisa? Eu não quero ir. Mas ao mesmo tempo, eu não quero Falar que eu não ter que me quero. explicar, falar que Uhum. eu não quero aquele desgaste do ter que me explicar. Então eu falo assim, eu tenho um compromisso aqui hoje, não vai dar, desculpa. Isso foi uma mentira? Naquele momento eu senti um conforto. Cara, é Uhum. bom evitar isso aqui, hein? Nossa, eu não precisei me explicar, eu não precisei fazer tal coisa. Então, na próxima vez, eu faço isso de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Então, eu fico bom em evitar conflito. Em fugir dos conflitos. E sabe E uma se coisa torna uma ruim? pessoa que sempre dá desculpa, sempre dá mentiras. Agora, quando tem dupla personalidade, pode ser também, pode ser muito... É muito sinal de quem tem algum transtorno. Uhum. Mas não é só esses dois pontos que dá para caracterizar um transtorno. Vem outros pontos também. Mas, assim, esses dois pontos podem ser de algum transtorno, sim. Uma outra coisa que eu ouvi alguém falar outro dia sobre a mentira é o seguinte, que a mentira, quando ela nasce, para ela permanecer viva, ela tem que gerar outras filhinhas, muitas mentirinhas. E aí acaba te aprisionando nisso também. Você conta uma mentira e depois você fica pego. Você falou agora, por exemplo, sobre algum amigo que te chama, vamos sair comigo? Aí você inventa, não, hoje eu estou ocupado com tal coisa. Não, hoje eu tenho que fazer um trabalho. E aí, amanhã ele te encontra aí, você terminou o trabalho, aí você nem lembra mais do trabalho, você nem lembra que você tinha falado aqui, mas você tem que inventar outra história. Não, tal. Você vai começar, continua uma mentira. Você tem que ir inventando outras mentiras para sustentar aquela mentira de pé. E aí você acaba sendo Exatamente. prisioneiro de muitas outras mentirinhas, né? A gente, às vezes, por exemplo, você chega numa rodinha, você vai numa festa, ou num lugar em que as pessoas são acima do seu nível em muitas coisas. Aí você tem vergonha de falar quem você é, das coisas que você faz. Você começa a mentir sobre você. Você começa a se colocar no padrão daquelas pessoas. E isso é muito ruim também. Daqui a pouco, se você continuar convivendo com aquelas pessoas, você vai ter que ser um cara totalmente de mentiras. Não tem que você podia logo no princípio ter falado, sabe? Há muitas pessoas que começam a mentir sobre si para não ficar abaixo das pessoas do círculo que ele frequenta. Isso é aprisionador também. É tentador, como você disse aí, é algo que me traz alívio. Quando eu vou num lugar, por exemplo, eu vou numa festa que eu não vou voltar lá mais, eu vou num lugar, numa viagem que eu vou voltar lá mais, aí tem pessoas que ele começa a mentir sobre si, sobre as coisas que ele faz, ele começa a se colocar acima de quem ele é para estar acima do que ele acha que as pessoas são. E aí eu começo Aham. a falar algo sobre mim que não é verdade, para tentar ser aceito, para ser admirado naquele lugar. E aí, na verdade, eu estou sendo só uma mentira, né? E aí, se alguma daquelas Exatamente. pessoas me encontra de novo, aquilo é aprisionador para mim. Se em outro ambiente, em outro lugar, eu encontro alguma daquelas pessoas, e aí o medo de ser descoberto é terrível. Isso aí traz um conforto, um conforto da aceitação, um conforto da admiração. E a mente humana, ela foi criada assim, basicamente tudo que a gente faz na vida é por dois motivos. Ter um ganho ou evitar uma punição. Ou no geral, por exemplo, assim, ou a gente faz para ter um conforto ou para evitar um desconforto. É, exatamente. Entendeu? Então, assim, você evitou um desconforto de se sentir aquém e Uhum. teve um conforto de se sentir admirado. Então, seu cérebro vai entender o quê? Ah, isso é bom. E aí É. começa a fazer mais vezes. Por isso a gente tem tantas pessoas que A vivem Thaís falou que mentindo a mentira por vira hábito, né? hábito. Virar Uhum. precisamente por isso. Porque tudo que o seu cérebro entende que te traz um conforto, vira hábito. É, Por que a gente tem hábito de comer quando tá com fome? Porque tira aquele desconforto de sentir a fome. é. Te dá um conforto da barriguinha cheia. Por que as Uhum. mulheres têm, algumas mulheres, quando estão na TPM, têm um hábito de comer chocolate? Porque a comida traz conforto. E aí você tapa o Exato. desconforto com um conforto. Uhum. Vira hábito. Então, assim, e aí sem falar o quanto que você fica tenso. Aí você fica prisioneiro, é pesado. Você, em vez de colocar um desconforto de cara,
que é enfrentar a verdade, falar a verdade, você começa a ter um desconforto a longo prazo, parcelado em muitas parcelas e com muitos juros, porque você fica desconfortável e agoniado pensando se alguém vai te descobrir, e se alguém vê, e se alguém me vê aqui, e se isso acontecer, você entendeu? E se fulano contar, e você vê alguém que sabe da sua verdade, do que você mentiu, conversando com a pessoa que acredita na sua mentira, você já fica assim, bicho, e se ele estiver falando sobre mim? E se ele contar pra fulano que eu tô mentindo? Gente, ó, minha avó colocou aqui, ó, a internet tá travando. Não sei se é aí ou aqui. Responde pra gente, por favor, gente. Pra mais alguém tá travando? Responde aqui pra gente, por favor. Como que tá pra vocês aí? Que aqui a gente não tá dando perceber. Não tô conseguindo perceber se tá. Mas aí falando a Thalita... Aí a Clebinho falou que aqui tá normal. A Thalita também falou que pra ela tá de boa. Aqui, ó, tem a questão de baixa estima e procura mentira para se sentir bem, que a Thalita falou. Exatamente, sabe? Mas é o que eu disse agora há pouco. Se eu tiver que criar um personagem para que as pessoas me amem e me aceitem, não tem ninguém me amando. Elas estão amando o personagem que eu criei. Isso não é... Isso é aprisionador. Quando você tem um personagem que as pessoas amam, aquele personagem, e na verdade elas não te amam. Porque o dia que elas descobrir, elas vão se decepcionar e talvez algumas vão embora. A melhor coisa é você tirar toda essa armadura, todas essas máscaras sociais e ser você de verdade nas pessoas que você ama. Ser livre. Nada melhor do que ser livre. Gente, me dá uma tatuagem bem aqui, ó. Aqui, ó. Liberdade. Exatamente. Vou fazer assim, ó. Pra não dar. Não. Agora eu fiquei decepcionada. É porque você tá fazendo lá pela câmera frontal, então fica ao contrário, não dá nem pra ver. Mas acreditem em mim, tá escrito liberdade. Porque, assim, a liberdade é a coisa mais gostosa que tem. Com certeza. Porque, assim, você ficar prisioneiro de uma coisa, de refém, querer... E realmente, ir para um psicólogo, terapia, ajuda demais. A Thalita mandou aqui, ó. Você ficar... Se colocar num desconforto a longo prazo, ficar refém daquela mentira, ficar refém de um personagem, cara, nada... É quando você fala a verdade... É como se tivesse um peso, né? Cara, mesmo que tenha consequência, mesmo que ali você perde a admiração de alguma outra pessoa, mesmo que você tenha alguma outra consequência por conta disso. Só vem à tona, né? Exato. Você não perde a admiração, assim, só vem à tona. Porque você, na verdade... A admiração você perde pela mentira, na verdade. Então, quando você conta a verdade, a pessoa descobre que aquilo era uma mentira. E aí, ela deixou de admirar, ela nunca te admirou, na verdade, ela admirou o seu personagem. Então, você viver com o personagem é muito pesado. As pessoas que... na verdade, nesse ponto que eu falei aqui, papai, eu tava falando o seguinte, às vezes, existem algumas pessoas que iam admirar, tanto faz o que você fizesse. Só que como ela conheceu a primeira mentira, e na hora que você mostra que aquilo era uma mentira, a quebra, o descobrir a mentira... Ela deixa de admirar porque por causa da mentira, entendeu? Isso, entendi. Ela não iria embora se você fosse de verdade. Mas ela sempre é verdadeiro. É descobrir a mentira, né? Porque quem vai embora quando descobre a verdade, quem descobre quem sou eu de verdade e vai embora, nunca esteve comigo. Mas quem descobre quem sou eu nas minhas mazelas, né? Alguém diz que família é o lugar mais confortável de ser defeituoso. Você ser defeituoso, ser confortável lá dentro. Você ter os seus perrengues, seus traumas, e você ser aceito, ser amado. Família é esse lugar. Então é importante construir um relacionamento com alguém que te ama do jeito que você é. E não que você vai permanecer. A gente quer melhorar cada dia, claro, né? Mas você melhora quando você vive a sua verdade. Nós falamos até agora sobre isso. Quando você casa com alguém, quando você convive com alguém, que você se revela, que você... essa nudez de alma. Quando você consegue ser nu na sua alma, não apenas no seu corpo, mas ter essa nudez de alma um com o outro, quando você consegue ser transparente para o outro e revelar-se para essa pessoa e ela continuar do seu lado, essa pessoa vai te ajudar a caminhar na vida, a evoluir, a crescer, a melhorar.
Mas enquanto você se esconder atrás das personas, essas máscaras que me fazem ser quem eu não sou para ser aceito, talvez eu nunca melhore, porque eu vou estar sempre vivendo mentiras para ser agradável às pessoas a que eu convivo. Eu vou estar sempre sendo alguém que elas querem que eu seja. E nunca vou ser quem eu sou. Agora, se você tem alguém, você pode ter essa nudez de alma com ele, e ele continua do seu lado, investe nessa pessoa, porque essa pessoa te ama de verdade, e ela vai te ajudar a evoluir. É alguém que vai te ajudar a falar assim, ó, você precisa melhorar nisso, ó, nisso aqui você precisa melhorar. E é alguém que vai te ajudar de verdade, e você vai lutar para crescer, para avançar. Que maravilha um ambiente desse, que maravilha um relacionamento desse, de alguém que você pode ser transparente diante dele e continuar caminhando com ele, continuar ele te amando, mesmo com as suas imperfeições. Mas não para você permanecer nas imperfeições, mas para você, junto com ele, trilhar um caminho de melhora, trilhar um caminho de evolução pessoal, né? Aham. E nesses 3 pontos que a gente falou, igual a gente falou de 3 tipos de verdade que liberta. A verdade que você conhece e sabe, né? A verdade que você vive e a verdade que você fala. Nesses 3 pontos, por que somos tão tendenciosos a viver na mentira nesses 3 pontos? Porque a mentira traz o conforto momentâneo, e a gente quer conforto momentâneo, e fuga. Então, assim, somos mais tendenciosos a fugir dos problemas do que enfrentar. E a verdade, ela vem junto com responsabilidade. Responsabilidade, exatamente. Porque tanto quando você conhece a verdade, você fica responsável por aquilo. É muito mais fácil acreditar em mentiras, em fake news, do que ter a responsabilidade de buscar a verdade. Uhum. De conhecer, de buscar conhecimento, buscar estudar, ou buscar a fonte da verdade. Então, assim, fica no conforto de receber qualquer mentira e ficar por isso mesmo. Viver a verdade, viver a sua verdade, né? É um conforto quando você vive uma mentira, porque você está agradando todo mundo, porque você está tendo a expectativa, e quebrar expectativas é um desconforto para muita gente. Então, assim, fugindo desse desconforto. Então, e quando você vive a sua verdade, é uma responsabilidade sua de peitar aquilo ali. E as pessoas, às vezes, por que a gente gosta da mentira? Porque a mentira, às vezes, nos torna agradáveis. Até a fake news é mais fácil de aceitar do que a verdade. Porque às vezes a fake news corrobora com o que eu quero que seja. E a verdade igual aquele ditado, né, papai? Vou falar assim, é mais fácil você enganar alguém do que você convencer ela que ela foi enganada. Exatamente. Porque geralmente quem aceita uma fake news, aceita porque ela corrobora com o que eu quero que seja. Ela parece com o que eu quero que seja. Então eu vou falar, não, isso é verdade, porque eu quero que seja verdade. Exatamente. E não a dureza e a crueza de uma verdade. Quando eu faço assim, às vezes encarar a verdade é cruel, é duro pra gente. Às vezes a verdade é fora do que eu quero. Então começa a criar fake news e acreditar nas fake news porque é mais fácil. Porque já tá dentro do que eu quero que seja. Aí eu faço de conta que é. E é confortável. Ou eu faço a fake news como é confortável também fazer a fake news. Até sobre si, né? É mais confortável o papel que eu exerço. Mas é confortável no momento. Mas aí eu tenho que gerar muitas outras mentirinhas para manter aquela fake news sobre mim. Eu tenho que manter muitas outras e carregar um peso tremendo, né? É muito leve ser de verdade, é muito leve viver a verdade, é muito leve falar a verdade. Muito leve. E saber viver e falar a verdade pode salvar a nossa vida em N aspectos. Pode salvar seu relacionamento conjugal. Pode salvar a sua autoestima quando você vive a sua verdade. Pode salvar a sua autoestima. Pode salvar a sua vida financeira. Sua vida espiritual. Seu relacionamento com seus filhos. Em muitos aspectos, até nas coisas simples, né? Como eu falei, por exemplo, você chegar na casa de alguém. Por exemplo, você chegar na casa de alguém que te ofereceu uma comida que você não gosta. É muito melhor falar assim, eu não gosto, desculpa, mas eu não gosto disso, do que você fazer o que não quer. Ou você chega no lugar, você vai com alguém que tem um nível financeiro maior que o seu.
Aí eles pedem a comida cara e você gasta o que você não podia, vai ficar fazer falta mesmo para você parecer que você está certo no mesmo nível. Você gasta Deixa o de dia que você não pagar seu pode. boleto. Deixa o seu boleto atrasar, seu nome parar no CC, você vai pagar no crédito aquele ali, para naquele dia você comer junto com eles e falar assim, eu sou do nível deles. Isso é uma mentira. E aí o dia que eles chamarem de novo, você vai ter que, se você não tem nem crédito, se você não tem, já estourou tudo, você tem que mentir, que não pode. Ou então você ir gastar outro dinheiro e passar 2 meses atrasado, com o boleto atrasado, para poder colocar no lugar, só para parecer que é quem você não é. É melhor você ser o cara que, em vez de ir lá Só no para viver uma restaurante, mentira. vai no espetinho. E quem tiver com você no espetinho, tá com você. Se não tem ninguém, você come sozinho. Mas é melhor ser no espetinho da Ou então esquina. fala assim, ô friend, querido friend, eu não tenho dinheiro para estar nesse lugar igual Isso. você, nesse lugar. Então você pode, que tal ofertar na minha vida? Quem sabe, né? E já sabe que você não tem. Ou quem sabe ele fala assim, não, então vamos no espetinho da esquina, eu vou com você. Talvez ele goste de você a ponto de ir com você no espetinho da esquina. Também, ué. Entendeu? E você não Sim. dá conta de ir com ele num restaurante à la carte, caro. Mas você dá conta de ele vai estar satisfeito de estar do seu lado. Ali no espetinho, comendo espetinho com mandioca. Satisfeito com você. E aí vocês podem ter um momento agradável juntos e para você é leve. No outro dia você levantou sem ter aquela dívida nova para pagar. Então, em muitos aspectos, a gente vai ser livre. Porque se o cara também fala assim, não, eu não vou nesse lugar espetinho, não, mamãe, já lá não é meu lugar, né? Eu vou no restaurante lá, cara. Que bom. A gente é amigo em outro aspecto, não para sair junto. A gente pode ser amigo para conversar. Sobre essa questão de viver se mostrar de verdade, né? De se mostrar de verdade. Eu falo assim que sempre, quando eu estava solteira, quando eu começava a conhecer alguém ou me interessar, eu fazia questão de me mostrar 100% o máximo que eu conseguia. Exatamente. O jeito que eu era extravagante, brincalhona e tudo, e que eu tenho filho e toda a minha verdade inteira, por quê? Porque se aceita a minha verdade, aceita logo de uma vez, e se não aceita, tchau, rapidão. Melhor do que você sustentar a mentira lá na frente, descobrir que quem é você de verdade, fala assim, não, então aquele negócio, se era uma mulher, agora você, cara, a gente tá junto, você mostrou as garrinhas, né? Você pôs as unhas pra fora. Às vezes você pôs mesmo, você tava escondido com elas, mas desde o começo o cara olhar que você já tem unha, as garrinhas soltas de fora desde o começo, talvez ele te ajude até vocês dois juntos a cortar essa garrinha, né? Vamos dar uma cortada nela. Exatamente. Do que ele Sobre a questão que eu falei assim, assim, que aceitar a verdade e viver a verdade pode salvar até a sua saúde, é porque muita questão até de saúde física, as pessoas se negam, vivem numa mentira. Tem algum transtorno ou tem alguma doença, aí fala, não, eu não tenho isso aqui não. Isso aqui é exagero dos essa outros, negação, não tem não. né? Nega e fica em negação e não trata. Exato. É uma bobeira. Pais que têm crianças com déficit de atenção e autismo, eu canso de ver. Que aí a pessoa acha assim que quando você encara a sua verdade, sim, pode dizer. É igual o cara, uma vez, há muitos anos atrás, eu estava no mercado, o cara chegou e falou, me dá uma carteira de cigarro. O cara deu a carteira de cigarro, quando ele pegou, estava escrito atrás lá assim, fumar esse produto por causa de impotência. Ele falou, não, esse impotência dá um de câncer, esse impotência você não quer, não. Ele entregou essa carteira e pediu para trocar. Não, pode ser de câncer, mas de impotência não. Qual que é a diferença, Se enganando, gente? né? Ele estava se enganando. Talvez esteja brincando, mas assim, ele falou, não, de impotência não, troca aí, pode ser até de câncer, mas impotência não. Só porque não está escrito, ele já acha, não, pega um outro aí que não está escrito. Porque psicologicamente... O Clebinho colocou aqui, ó, que o assunto está muito top, mas ele vai ter que sair. E pediu perdão. Tá perdoado dessa vez. Aí. Foi muito bom ter você. Dessa vez tá perdoado. Obrigado, viu, Cléber? Mas vai ficar no feed. Se quiser ver o final, a gente tá quase terminando também. Faz 1h07 que a gente tá aqui. Isso. De Clebinho tá aí desde o início. Tá firme. Obrigado, Clebson. E cada um de vocês que participaram até aqui. Já tá na hora de sair, terminar também, né, Raíssa? Já tá na nossa hora. Então é isso, gente, ó. Busquem conhecer a verdade, busquem viver a sua verdade e busquem sempre falar a verdade. Isso. Porque isso vai te libertar. E liberdade é vida. Isso vai fazer você ter uma vida mais leve, com mais qualidade. mais tranquila, e né? automaticamente,
você vai ter mais verdade te cercando. Com Vida de certeza. verdade, pessoas de verdade, relacionamentos de verdade. É muito bom a gente ser leve, a gente não viver com medo. A verdade lança fora todo medo. A verdade lança fora toda culpa. A verdade lança fora toda prisão. Viver de verdade, ser de verdade, falar a verdade, te liberta do medo. Do medo de alguém te desmascarar, da culpa que você carrega de quando de vez em quando quem fala a verdade. Até quem fala mentira, quem costumou falar, de vez em quando dá crise de consciência de tá vivendo essa mentira. Então, se Pode você já desencadear até crises de ansiedade. exatamente. Então Muitas pessoas a têm uma leveza grande vale a pena. ansiedade porque não vivem a própria verdade, porque vivem mentindo. E essa prisão Uhum. vai ver uma coisa tão grande que aprisiona a pessoa, adoece o emocional. Exatamente. Gente, então é isso. Muito obrigado. Vivam a verdade, falem a verdade, busquem a verdade. E isso foi o que a gente quis passar para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Mandem para outras pessoas que você acredita que pode gostar. Se você chegou do início, do meio para o fim, essa live vai ficar salva, se Deus quiser. Uhum. Do meu feed e do meu pai. Então, Exatamente. quem quiser assistir a live ficou muito boa. Quem quiser ver depois, pode vir no feed que ela vai estar salva, tá bom? Muito obrigada a todos que estiveram aqui até Obrigado a agora. cada um de vocês que estiveram até agora, né? Deus abençoe. E se puderem compartilhar, compartilhe para outras pessoas. Se você acha que esse assunto é importante para alguém que você conhece, compartilhe, tá? Para que a gente possa, alguém mais ser alcançado por essas palavras aí. Obrigado a cada um de vocês. Pode vir assistir de novo, salvar, curtir, comentar, Pode. tá? E aí agora é aquele momento mágico que a gente pede vocês para tirar um printzinho aqui da tela e colocar nos stories de vocês para poder dar aquela divulgada pra gente, aquela divulgada Isso. marota. Tira aí, gente. Pronto, o momento do print acabou. Agora pode colocar nos stories de vocês, quem quiser. E marcar a gente, que a gente vai estar repostando, viu? Isso, Muito exatamente. obrigada, gente. Se você até tiver uma segunda-feira sugestão que de vem. assunto, né, fale com a gente. Se você quiser que a gente fale sobre algum assunto, fale com a gente vai compartilhar aqui e falar sobre isso aqui. Tá bom? Obrigado a todos vocês. Muito obrigada. Tchau, gente. Até semana que vem.